ousadia descarada, que em Yiddish era chutzpah, palavra sem uma correspondência exata em outras línguas, mas bem definida na história do menino que matou os pais e depois pediu clemência aos jurados por ser órfão. Júlio sempre lembrava dessa palavra quando pensava em como enfrentava a vida. Talvez ele tivesse uma ousadia descarada desde que nasceu, mas resolveu adotar esse comportamento no outono em que fez 15 anos e mudou-se com os pais do Bronx, em Nova York, para Washington, D.C. O pai sofreu um revés financeiro e instalou a família a noroeste da cidade, numa das pequenas casas iguais da Farragut Street. As dificuldades financeiras paternas não eram para ser comentadas, mas Júlio sabia que estavam ligadas às pistas de corridas de Aqueduct e a uma égua chamada She's All That, que o pai tinha em sociedade com Vic Vicello, um de seus parceiros no pôquer. Vic era um sujeito difícil de definir, que usava lencinho rosa-choque no bolso do paletó, esporte amarelo, e não entrava na casa deles se a mãe estivesse lá. O novo emprego do pai era gerenciar uma loja de bebidas que pertencera a um primo. Morto do coração aos 45 anos, coração, aquele inimigo soturno que tinha lesado ou matado uma geração inteira de judeus, asquenazistas, cinquentões, criados com creme azedo e fatias de carne de peito. O pai detestava o novo emprego, mas conseguiu manter as contas da família em dia. Além de o salário ser bom, as longas horas de funcionamento da loja o mantinham longe da Laurel e Pimlico, as pistas de turf próximas. Em setembro de 1955, no primeiro dia de aula na escola Roosevelt High, Julius tomou uma grande decisão. Ia se reinventar. Ninguém o conhecia em Washington. Era uma alma livre e sem passado. Os 3 anos que passou na Public School, no Bronx, não foram de ninguém se orgulhar. Jogar era tão mais interessante do que as outras atividades escolares que ele passava todas as tardes na pista de boliche, recebendo apostas nele ou no amigo, Mart Geller, grande jogador de canhota. Julius mantinha também uma pequena banca onde aceitava apostas de 10-1 para quem marcasse 3 jogadores de beisebol que fizessem 6 lances no dia que o apostador escolhesse. Fosse qual fosse o nome que os trouxas escolhessem, Mantley, Kaline, Aaron, Vernon ou Stan Musial, o cara, acertavam no máximo uma a cada 20 ou 30 apostas. Julius andava com valentões da mesma laia, ganhou fama de briguento na rua para intimidar prováveis caloteiros. Nas aulas, ele se fazia de burro, porque achava legal, e matava muitas aulas à tarde para ver Mantle jogar no campo do Yankee Stadium. Tudo mudou no dia em que ele e os pais foram chamados à sala do diretor, que apresentou o livrinho de apostas que Julius, há 2 dias, procurava sem parar. O castigo foi duro: não sair à noite por 2 meses, não ir ao boliche nem ao Yankee Stadium, não fazer esporte depois das aulas, ficar sem mesada. Julius viu que o pai não estava dando muita importância ao fato. Estava intrigado com o fato de 3 jogadores acertarem 6 lances. Apesar de tudo, Julius gostou do diretor e ficou tão assustado de ser considerado mau aluno que resolveu se emendar. Mas como isso era querer demais, o máximo que conseguiu foi ganhar nota 5, o que já era uma melhora. Não deu para fazer novos amigos, estava preso ao papel que tinham-lhe destinado e ninguém conseguia ver nele o novo garoto que tinha decidido ser. Por causa disso, mais tarde, Julius teve uma estranha sensibilidade para o fenômeno do papel a que se destinou. Viu muitos pacientes mudarem totalmente, mas continuarem sendo vistos do mesmo jeito pelo resto do grupo. Isso ocorre também nas famílias. Muitos pacientes passavam por maus pedaços ao visitarem a casa dos pais. Tinham de ficar atentos para não serem jogados no velho papel que a família tinha lhes reservado, e precisavam de muito esforço e energia para convencer pais e parentes de que tinham realmente mudado. O grande teste de Julius na reinvenção de si mesmo começou com a mudança da família. Aquele primeiro dia de aula em Washington, D.C., era uma manhã suave de verão. Julius pisou no chão coberto de folhas de plátanos e entrou pela porta da frente da Roosevelt High, pensando num bom plano de mudança. Reparou nos cartazes do lado de fora do auditório que indicavam os candidatos a presidente de turma
e teve uma boa ideia. Antes mesmo de saber onde ficava o banheiro dos meninos, ele já tinha se candidatado. Candidatar-se foi uma jogada ambiciosa, mais que isso, foi como querer sair do buraco apostando nos incompetentes jogadores de beisebol do Washington Senators, time que pertencia ao pão duro Clark Griffith. Julius não sabia nada sobre a escola e não conhecia um colega de turma. Será que o velho Julius do Bronx teria se candidatado? De jeito nenhum. Mas era por isso mesmo, exatamente por isso, que o novo Julius aceitou o desafio. O que podia acontecer de pior? O nome dele estaria lá e todos reconheceriam Julius Hetzfeld como uma força, um líder potencial, um cara a se pensar. Além do mais, ele adorava agitar. Claro, os adversários iriam rejeitá-lo como uma piada de mau gosto, um mosquito, um desconhecido, um nada. Sabendo que essas críticas seriam feitas, Julius se preparou e pensou em argumentar que um recém-chegado podia enxergar erros invisíveis para os que estão muito perto. Ele tinha a vantagem da boa lábia, aperfeiçoada em muitas horas na pista de boliche, convencendo os babacas nos jogos. O novo Julius não tinha nada a perder e, destemido, procurou os grupinhos de alunos para anunciar: "Olá, sou Julius, novo na área. Espero que votem em mim para presidente de turma. Não sei nada de política estudantil, mas às vezes uma visão nova é a melhor visão. Além disso, sou totalmente independente, não tenho nem turma, pois não conheço ninguém." O fato é que Julius não só se reinventou, mas venceu a eleição. A Roosevelt High tinha um time de futebol que perdeu 18 jogos seguidos e um time de basquete quase tão ruim quanto, portanto, estava desmoralizada. Os outros dois candidatos podiam ser derrubados. Catherine Schumann, a inteligente filha de um pastor baixinho e de cara comprida, que iniciava a reza antes de cada assembleia na escola, era afetada e impopular. Já Richard Heichmann era bonito, de cabelos ruivos e pescoço vermelho, zagueiro do time de futebol, mas com um bocado de inimigos. Julius liderou os votos de oposição. Além disso, para surpresa própria, foi imediatamente apoiado por todos os alunos judeus, que eram 30% da escola e até então mantinham uma participação discreta e apolítica. Eles o adoraram com aquele amor que os tímidos, indecisos e discretos judeus que viviam abaixo da linha divisória Manson-Dixon tinham pelos decididos e arrojados judeus de Nova York. A eleição foi a virada na vida de Julius. Foi tão recompensado pelo atrevimento que reformulou toda a sua identidade com base na pura ousadia descarada, chutzpah. Passou a ser disputado pelas 3 fraternidades judaicas da escola, que o consideravam um cara com coragem e personalidade, o indefinível santo graal da adolescência. Em pouco tempo, estava cercado de colegas na lanchonete e, depois da escola, era visto de mãos dadas com a encantadora Miriam Kay, editora do jornal da escola e única aluna inteligente o bastante para competir com Catherine Schumann como oradora oficial de fim de ano. Julius e Miriam tornaram-se inseparáveis. Ela o apresentou à arte e estética, e ele jamais conseguiu fazer com que ela entendesse o alto nível de dramaticidade contido num lance de boliche ou beisebol. Ele foi longe, graças à ousadia descarada. Julius continuava ousado, orgulhava-se disso, e mais tarde gostava de ser definido como um sujeito original, um independente, o terapeuta, que tinha coragem de aceitar pacientes que derrotaram os outros terapeutas. Mas a ousadia tinha seu lado ruim, a megalomania. Julius errou algumas vezes ao querer fazer mais do que poderia ser feito, pedindo a pacientes que mudassem mais do que podiam, ou deixando outros numa longa terapia que acabava não dando resultado. Portanto, será que foi por compaixão ou por simples insistência clínica que achou ainda ser possível recuperar Philip? Ou foi por muita ousadia descarada? Sinceramente, não sabia.